Boa noite. A produção industrial na Bahia apresentou uma queda de pouco mais de 3% nos 4 primeiros meses deste ano. O que isso representa para o Estado e qual a visão desse resultado dentro do cenário nacional? Quais são as perspectivas do setor para o segundo semestre de 2019? No Band Entrevista de hoje, eu converso com o presidente da FIEB, a Federação das Indústrias do Estado da Bahia, Ricardo Alban. Boa noite, obrigada, viu, por o senhor estar aqui. Boa noite, minha jovem, tudo bem? Bom, a gente começando aí com esse número, né? Uma queda de 3,3%, para ser mais exato, nesses primeiros 3 meses deste ano na produção industrial baiana. O que é que isso representa para o Estado? Isso representa mais uma evidência de quanto a indústria precisa de reforço. Ou seja, nós estamos pelo 3º ano consecutivo, mais do que a indústria perdendo participação, é a indústria baiana perdendo participação relativa em relação à indústria brasileira. Ou seja, nós, pelo 3º ano consecutivo, estamos tendo um crescimento negativo maior do que a média nacional. Isso faz com que esse ato cada vez aumente mais, principalmente se nós considerarmos que a indústria brasileira está perdendo espaço. E quando se fala em indústria perder espaço, se fala em a economia perder competitividade, em a economia perder a pujança e a economia ser a grande geradora de emprego que começa sempre com a indústria. 3,3% aqui no estado, mas esse índice comparado ao índice nacional, você falou, está dentro da mesma média ou está... Está um pouco acima da média nacional. Como se pelo 3º ano consecutivo, nós estamos ainda mais deficientes em termos de resultados industriais do que a média nacional. E quais são os fatores que levam a um índice como esse? Olha, o primeiro grande fator que nós podemos caracterizar que tem na indústria baiana ainda é uma concentração dos setores industriais. Nós temos ainda uma forte concentração na matriz petróleo e derivados, ou seja, a refinaria Landulfo Alves ainda representa alguma coisa como 20% do nosso PIB. Nós temos o setor petroquímico, nós temos algo concentrado como a celulose, nós temos a representatividade da indústria automobilística da Ford. Então, nós temos algumas concentrações em termos de PIB. Obviamente que é um pouco diferente quando falamos em termos de arrecadação de ICMS, porque algumas são voltadas para a exportação. Então, nesse resultado que nós temos aí, fomos fortemente impactados, não só pela ainda falta de capacidade produtiva em termos de assumir a sua capacidade máxima da refinaria, mas também nós tivemos o fechamento da Fafem no início desse ano, que tem uma representatividade, o impacto que o fechamento da Salgema causou com o fornecimento de matéria-prima da Braskem aqui para a unidade lá de Alagoas, que fez com que esse setor petroquímico impactasse negativamente. Tivemos também um impacto negativo da FOR, por conta da situação da Argentina. A FOR aqui faz a plataforma do Export e com isso é muita exportação para a Argentina. Isso também impactou. Daí temos toda essa concentração. E a celulose, que é um fator que, na verdade, ela representa algo de uma commodity que tem seus momentos cíclicos, que é uma variável exógena que é difícil da gente administrar. No fator positivo, nós temos somente a parte de extração mineral. Extração mineral, nós tivemos alguns investimentos da Paranapanema, tivemos o investimento também da Vanádio, que está rodando full, felizmente, e devemos ter esse fator, extração mineral deverá ser positivo ao longo desse ano e do próximo ano, por conta de que alguns investimentos, entre eles a Bamin, algumas novas perspectivas de investimento na admiração de minério de ferro, e até mesmo o fato dessa dificuldade que está passando hoje em Minas Gerais deverá permitir que novas oportunidades e novas viabilidades de exploração de minério de ferro na Bahia possam se concretizar. Só falando um pouquinho mais sobre essa queda na produção e os setores, o senhor falou aí do setor automobilístico, né, que acabou representando nisso, a questão da celulose, porque quando a gente pensa nessas grandes indústrias, mas a partir do momento que essas grandes indústrias sofrem esses impactos, isso gera uma cadeia, né, porque tem indústrias menores que também acabam sendo impactadas com tudo isso, né? Porque a gente está pensando nas principais indústrias, nas indústrias maiores, mas isso é dentro de um cenário, né? Na verdade, todo o setor produtivo hoje, ele depende de um encadeamento produtivo. Óbvio que a Bahia, nessa parte do encadeamento produtivo, ela sofre, eu diria que na mesma média do Brasil. As médias e as pequenas indústrias, ela tem sofrido bastante, porque, obviamente, elas não têm a capacidade financeira e a condição de respostas ou de absorção de momentos cíclicos como tem a grande indústria. Elas também sofrem. Mas, como nós ainda temos grandes indústrias, unidades apenas produtoras na Bahia, com muito poucas em termos de empresarialmente localizados aqui, elas têm uma repercussão em termos de PIB muito maior pela sua concentração.
E é essa a principal, o grande desafio que nós temos que fazer, não só na federação, como com vários braços, quer seja o governo estadual, os governos municipais, o governo federal, nós precisamos urgentemente diversificar. Já vem acontecendo, a verdade é essa, mas diversificar de uma forma mais acelerada a matriz industrial do estado da Bahia. Essa eu vejo como uma condição sine qua non para que nós possamos estar menos vulneráveis a momentos pontuais ou cíclicos e possamos dar um maior dinamismo à indústria baiana, que ainda também é muito concentrada na região metropolitana. Agora, de que forma dar esse dinamismo? O senhor acha que como fazer isso acontecer na prática? Agindo, atuando, sem discurso, sem demagogia, mas com atuação. E nisso nós podemos dizer que, no caso da Sistema FIEB, com o próprio Cimatec, é algo que nós temos que tirar o melhor proveito dele. Felizmente, nós temos uma ferramenta que chama o Cimatec, que no Brasil não existe. Podemos ser um pouquinho atrevidos de dizer que no Brasil não existe uma ferramenta como o Cimatec e agora devemos estar inaugurando agora em início de setembro o Cimatec Industrial, que reforçará ainda mais essa ação. Ou seja, nós temos que criar as condições para que a indústria venha para a Bahia, a indústria diversificada e sob o seu encadeamento, não apenas por atração fiscal. A atração fiscal virou uma vala comum, todos os estados fazem isso, agora com a própria reforma, onde todos os incentivos fiscais passaram a ter um padrão e vão ter sua vigência uniformizadas e tiveram suas consolidações, isso vai ser ainda mais uma característica. Então, nós temos que ter um diferencial. E o diferencial, às vezes, pode ser a própria matéria-prima, que aí são coisas que não tem como ter opção, mas são atitudes no sentido de você criar as condições necessárias, principalmente de tecnologia, de inovação, de formação de mão de obra para ter essa indústria. É isso que no Cimatec nós fazemos hoje há algum tempo, e com o Cimatec Industrial, que é a tecnologia de forma de que possamos fazer plantas pilotos, possamos dar amplitude nessa diversificação. No Cimatec Industrial nós vamos ter condições de estar fazendo lá testes de pás eólicas, testes de placas solares, vamos estar fazendo toda a parte de treinamento de logística e uma série de, e mais ainda a parte de biológicos, nós queremos estar entrando. Grafeno, estamos discutindo sobre a possibilidade do grafeno. Nós já temos hoje, formado com os parceiros da área de petróleo, vão existir lá 3 poços de petróleo, lá no Cimatec Industrial, onde todo o treinamento do pré-sal deverá ser feito em loco, no próprio Cimatec Industrial. Estamos inaugurando agora os primeiros 11 galpões, já com eles totalmente ocupados, com projetos demandados. Ou seja, é fazer a diferença. A palavra-chave talvez seja inovação, né? Não, com certeza. E inovação se faz desde as pequenas coisas até as grandes descobertas, as grandes modificações. Você pode inovar desde um processo produtivo, desde a forma de fazer algo, até a descoberta de um novo produto, até a descoberta de uma nova tecnologia. E isso é fundamental. Então, nisso que nós estamos querendo criar um vetor de crescimento que se chama área de saúde. Nós queremos criar as condições para a indústria da saúde estar estabelecida na Bahia, que temos muito poucas, quase nenhuma. Mas quando eu falo em indústria de saúde, não é as fármacos, não é apenas as fármacos, os produtos biológicos, é toda a indústria de saúde mesmo, que vai produzir o equipamento, que vai desenvolver a pesquisa. E para isso nós criamos lá no Cimatec, o Instituto de Tecnologia da Saúde, o Instituto de Tecnologia da Saúde no Brasil, onde é para dar todo o suporte tecnológico à grande inovação que vem com a saúde. Só para você ter uma ideia, Carolina, a perspectiva que tem nos próximos menos de 10 anos é de que o setor de saúde demande muito mais investimento em pesquisa e desenvolvimento do que o setor de petróleo e gás, pela grande demanda que a saúde fazer. Primeiro, porque o shelf life de muitos produtos estão cada vez menores, porque o desenvolvimento da pesquisa é grande. E segundo, que a humanidade está ficando longeva. E a humanidade longeva ela requer muito mais saúde, requer muito mais atenção à saúde, e isso vai demandar mais pesquisas, mais inovações, tudo mais. Então, nós não podemos perder essa oportunidade, essa janela de oportunidade. Queremos criar a parte de tecnologia, que é o principal para esse setor. Nós temos também na parte de energias renováveis. A Bahia tem uma condição ímpar no mundo, onde nós temos os melhores ventos, nós temos as maiores instalações solares. Ou seja, na região da Bahia, onde não existem muitas opções de geração de riqueza, que é o sertão, nós temos as melhores insolações e os melhores ventos e mais. Obviamente, as melhores insolações estão de dia e os melhores ventos nesses lugares estão à noite. Então, nós temos uma combinação perfeita. Com isso, você tem uma maximização de investimento em linhas de transmissões e aproveitamento para uma energia que é intermitente. Fantástico. Nós fizemos lá no Cimatec o mapa eólico solarimétrico da Bahia e se fosse aproveitado 100% do seu potencial,
isso significaria que nós poderíamos gerar 20 vezes a energia hoje consumida no Brasil. Óbvio que isso não significa que você pode ser consumido, porque é uma energia intermitente. A gente vai dar uma pausa na nossa conversa aqui. O Band Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já.